Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14. Aleluias, glórias a Deus. Eu salvo já o irmão José, pastor de coração nosso, os irmãos que vieram lá de Gravateiro também, vocês são bem-vindos. Glória a Deus, aleluia. Hoje está um dia frio, mas a presença do Espírito Santo vai aquecer os nossos corações, amém? Romanos capítulo 10, versículo 14, amém? Aleluia, Jesus, louvado seja o nome. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem as alegres novas de boas coisas. Aleluia. Amém? Fecha teus olhos nessa noite. Vamos fazer um minutinho de oração. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai amado. Colocamos diante de Ti, Pai amado, cada pessoa que entrou por esta porta, Pai amado, cada pessoa pela qual Tu tens algo para falar nesta noite. Te agradecemos, Pai amado, pois Tu tens enviado, Pai amado, aqueles que Tu queres, Pai amado, aqueles que têm compromisso contigo, Pai amado. Te agradecemos, Pai amado, pois até hoje nós perseveramos de estar aqui fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer. Mas pela Tua autoridade neste momento, Pai amado, eu repreendo todo espírito de frigidez, Pai amado. Eu repreendo nesse momento toda obra de contrariedade, Pai amado. Tudo aquilo que for contra o Teu querer, Pai amado, que seja anulado, que seja arrancado nesse momento, mas que seja quebrado agora, Pai amado. Todo o mal que tenha se formado, que tenha se levantado contra a vida de cada um. Pai, nós te agradecemos agora, Pai amado, e te pedimos: toma conta deste lugar, Pai amado. Toma conta daqueles que Tu trouxe até aqui. Toma conta das nossas vidas nesta noite. Nós te agradecemos, Pai amado, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. E uma forte salva de palmas para Jesus nessa noite. Amém. Glórias a Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Glória a Deus, aleluia. Eu estava meditando nessa palavra hoje, e Deus me fez viajar pela Bíblia aqui em alguns versículos. Os irmãos não precisam abrir, só acompanhem. No livro de Atos, no capítulo 26, diz: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, há no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava, e assentando-se em seu carro, lia o profeta Isaías e disse: o Espírito, ai Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe para que o ensinasse. Aleluia, glória a Deus. A palavra que nos fala Nossa, que Teu nome, Senhor. desse oficial, que ele foi para Jerusalém para conhecer o Deus que todos pregavam, que ele ouvia falar. Ele foi até lá para conhecer, para ver algo diferente. E chegando lá, ele encontrou simplesmente uma religião, uma religiosidade. Ele encontrou pessoas pelas quais viviam apenas aquilo que estava escrito e não viviam aquilo que Deus queria para elas. Aleluia.
Aleluia. Muitas vezes nós chegamos a lugares onde nós encontramos religiosidade. É verdade. Religiosidade e não simplesmente a busca, o Espírito de Deus, o agir de Deus. Aquele homem foi para buscar algo que ele não encontrou. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus nunca despede ninguém vazio. Aleluia. Glória a Deus. Deus nunca vai te despedir vazio. Deus nunca vai deixar tu sair de algo que tu tem ido para buscar a Ele sem receber algo em troca. Glória a Deus, Senhor. Se Deus te disse para te ir, vai, porque lá, se tu não encontrar, Ele vai levantar alguém para falar contigo. Glória a Deus. E aquele homem foi até lá, e a única coisa que ele conseguiu adquirir foi um pergaminho do profeta Isaías. E ele já estava indo embora. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela é viva. E Deus sabia a intenção do coração dele. Glória a Deus. E Deus falou a Filipe: Filipe, vai até lá. Filipe não sabia o que ele iria encontrar, porque a palavra de Deus nos diz aqui que aquele local estava deserto, aquela estrada estava deserta, mas havia um homem lá, pelo qual Deus queria falar. Um homem. Muitas vezes nós queremos ver a igreja cheia, sim, queremos. Todo pastor quer ver a sua igreja cheia. Mas de repente numa noite tem apenas uma pessoa que precisa pregar. Aleluia. De repente naquela noite vai ter uma pessoa pela qual tu precisa falar com ela. Glória a Deus, Senhor. Isso é ouvir, isso é ser obediente. Amém. E a palavra que nos diz que o anjo do Senhor veio a Filipe e disse: vai até lá. Vai até lá. E ele foi e viu. E quando ele chegou lá, ele encontrou aquele homem buscando, tentando entender. E a palavra que nos diz que como ouvirão, se não há quem pregue. A maior obra missionária nas nossas vidas, meus irmãos, começa dentro da nossa casa. Aleluia. Começa no teu local de trabalho, começa junto dentro da tua família. É verdade. Como o pastor deu o testemunho dele aqui, foi dentro do trabalho que aquele homem que estava lá em cima ouviu ele. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Isso é testemunho, Amém. porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus, Senhor. E o pastor viu que foi Deus que usou aquele homem, porque a palavra entrou no coração dele. Glória a Deus. E isso é para nós. Muitas vezes nós estamos na nossa casa, mas nós não pregamos para dentro dos nossos filhos. Nós não ensinamos. A palavra de Deus nos diz: ensina teu filho no caminho que ele deve andar, e mais tarde ele não se desviará. Amém. Ensina. Se for necessário, repreende. Em nome de Porque Deus repreende a quem Ele ama. Em nome de Jesus, é verdade. Deus repreende. É. Lá em Jó 5,17 nos diz: bem-aventurado aquele que Deus corrige, a mão dele fere, mas ela mesma nos cura. Aleluia. Deus ele vai usar muitas vezes de correção para que nós possamos aprender. Amém. Mas nós precisamos ensinar, nós precisamos pregar. Será que nós estamos sendo insistentes com os nossos familiares que estão afastados? Será que nós estamos pregando para o nosso vizinho que muitas vezes está na cerca e nós cumprimentamos, mas não chamamos ele, dizemos: Jesus te ama? Oh, glória a Deus, Senhor. Dentro do nosso ambiente de trabalho nós temos sim uma diferença. Em nome de Jesus, é verdade, Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? Glória a Deus. Como as pessoas vão crer no Deus que nós queremos? Um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta. Se nós não mostrarmos para Ele Em nome de Jesus. o Jesus que nos salvou, o Jesus que nos libertou, o Jesus que alcançou as nossas vidas, e nós sabemos que pode mudar a vida delas. Glória a Deus. Aleluia. Por quanto tempo Deus vai ter que nos falar? Muitas vezes nós oramos e dizemos: Senhor, me dá a oportunidade de pregar o Teu Evangelho. Só que infelizmente nós vemos hoje em dia pessoas que querem Glória a Deus. o altar, Em nome de Jesus. mas não querem lá na rua pregar. Glória a Deus. Aleluia. Pregar em cima do altar é muito fácil. Oh, Pai. Pregar em cima do altar, meus irmãos, porque todos que estão aqui na frente estão aqui para ouvir. Mas eu quero ver tu fazer a obra lá na rua. É verdade. Pregar para quem não quer te ouvir. Pregar para o teu familiar que muitas vezes vai te apontar, dizer: quem és tu para pregar para mim? É verdade.
Quem é tu? Eu vi o que tu fazia no passado e agora tu vem falar de mudança. Mas não somos nós. A nossa obrigação é pregar, a nossa obrigação é anunciar. Deus, aleluia. A nossa obrigação é mostrar para as pessoas que ainda existe salvação. Não se ouve mais pregar sobre salvação. Não se ouve mais pregar que Jesus está voltando e grande parte da igreja vai ficar. Aleluia. Porque vivemos um evangelho raso. É verdade. Vivemos um evangelho onde eu quero fazer aquilo que me dá vontade, mas não quero seguir os ensinamentos de Deus. Aleluia. As pessoas não querem mais. É verdade. Querem viver pela sua própria vontade e não pela palavra. É. Nós não pregamos doutrina, não, nós pregamos a verdade que está na palavra de Deus. Amém. Aleluia. Mas como as pessoas vão se converter se nós ficamos com pena e dizemos, não, mas coitadinho, a palavra é pesada. A palavra de Deus nos diz que toda palavra é como uma faca de 2 gumes, É verdade. que ela entra dividindo juntas e medulas. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Uma faca de 2 gumes tem fio dos 2 lados. É verdade. Ela entra cortando e ela sai cortando. Se a palavra não entrar no teu coração e dividir e te causar mudança dentro de ti, não é palavra, meu. Glória a Deus, é verdade. A palavra tem que trazer transformação. Amém. A palavra tem que trazer mudança. É. E é essa a nossa obrigação. Parar de pregar somente vitória. Parar de pregar que tudo tu vai conseguir. Em nome do Senhor. Mas tu tem que te esforçar. Glória a Deus. O reino de Deus é tomado por esforço, É. dedicação, Em nome de Jesus. e não simplesmente fazer aquilo que nos dá Glória vontade. a Deus, ó Pai. Aleluia. Nós temos vivido esses tempos que cada um só faz o que quer. A nosso troféu, a nossa recompensa não é nesse mundo. Amém. Jesus vai nos ensinar a viver melhor, sim. Se nós seguirmos aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus tem preparado para nós, nós vamos viver melhor nessa terra. Aleluia, Senhor. Mas o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. É O verdade. melhor está por vir. É. O melhor para nós não é nesta terra, não é aqui. É verdade. É quando a igreja for arrebatada, quando Jesus vier e levar cada um de nós. Glória a Deus. Ó. Aí que estará o nosso melhor, a nossa coroa da vitória vai estar lá, junto de Cristo. Mas o que é que nós estamos fazendo? Será que nós temos nos dedicado? Será que nós estamos nos preparando? Glória a Deus. Como é que as pessoas vão buscar a Deus? Muitas vezes eu falo para os irmãos, grande parte das pessoas que se desviam, muitas vezes é culpa nossa, de alguns pastores, sim, que por medo de perder membros da sua igreja, não falam que estão errados. Verdade. Oh, Pai, é verdade, Senhor. As pessoas, por não querer que as pessoas se afastem, não pregam a verdade, É, glória a Deus. mas se afastam por não conhecer a verdade. É, aleluia. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade de Jesus é a palavra de Cristo, é o que está escrito na Bíblia, que vai te libertar. Aleluia. Não é um evangelho de sabor de mel, meu irmão. É verdade. Glória a Deus. Nossa vitória vai ter sabor de mel, vai. Mas quando nós Amém. estivermos lá com Cristo, não vai ser nessa terra, vai ser lá em cima, vai ser com Jesus. Ele vai te dar o sabor de mel sobre a tua vida, mas para a tua vida com Cristo. Glória a Deus. Nós vemos muitas pessoas falar, pastor, mas é difícil seguir o evangelho. Difícil é tu seguir Satanás, É verdade. que tudo que ele te dá, ele te tira. É verdade. E eu posso dizer isso com convicção. Deus, Pai, é verdade. Eu servia ao inimigo, muitos irmãos sabem. Eu tinha casa de religião, eu era pai de santo. Aquilo era passar sacrifício, Glória a Deus. passar 2, 3 dias pisando no barro, passar 2, 3 dias no meio da podridão, do lixo. Aquilo era sacrifício. Está aqui bênção, meu irmão. Amém. É Está verdade. aqui bênção. Glória a Deus, ó Pai. Jesus só quer a nossa obediência. Amém. Jesus busca a nossa obediência e a nossa convicção. Glória a Deus, Senhor. Ter uma fé, ter fé, mas ter uma fé Em nome de Jesus. inteligente. Aleluia. Viver uma fé inteligente, viver uma fé pela qual tu tenha
a certeza e a convicção que se tu seguir manual de instrução, Glória a Deus, Senhor. se tu comprar uma TV, tu vai receber o manual de instrução. Se tu não ler o manual de instrução, tu não vai mexer nela. É verdade. Glória a Deus. Quando tu compra o teu celularzinho novo, ele vem com o manual de instrução. Se tu não usar o manual de instrução, tu não vai usar nem a metade do que ele tem para te oferecer. Isso é verdade. Glória a Deus. E a nossa vida, Deus tem tantas coisas para te dar nessa vida. Amém, Senhor. Mas tá aqui. Em nome de Jesus. É O verdade. segredo está aqui. Glória a Deus, ó Pai. O segredo é obediência. Amém. A obediência gera bênção. Deus, Senhor. É verdade. Todos nós queremos bênção, todos nós queremos ser bem-aventurados, todos nós queremos ser felizes, mas não queremos tirar o tempo de Deus. É verdade. Queremos tirar tempo para tudo nas nossas vidas. Tiramos tempo, vivemos tudo, mas esquecemos. Glória a Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas te serão Pai, acrescentadas. Busca Deus, entrega a tua vida para Ele, confia nele, e no mais tudo Ele fará. Glória a Deus. É Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que transforma. É tudo dele, para Ele, por Ele. Glória a Deus, Senhor. É verdade, Pai Senhor. Como que as pessoas vão ver? Oh, Senhor. Aonde é que está? Eu começo a pensar de quando eu me converti, que a primeira coisa que nós pensávamos era trazer pessoas para a igreja, pregar o Evangelho e mostrar para as pessoas como é bom estar na presença de Deus, Glória a Deus. saber de onde eu saí e saber o que Jesus proporcionou na minha vida. Amém. Antigamente eu lutava sozinho, eu lutava contra o mundo e geralmente eu perdia. Mas quando eu conheci Jesus, uma coisa eu digo para os irmãos, a minha luta aumentou muitas vezes mais, Amém. porque a opressão que eu passei na minha vida, depois da minha conversão, Graças a Deus, ó Pai. nem a minha esposa, que foi ela que me ganhou para Jesus, nem a minha esposa que já conhecia o Evangelho há muitos anos, muitas vezes ela me diz, eu não sei mais o que te dizer, mas eu sabia que era o inimigo tentando me fazer parar. Às vezes nós não entendemos o porquê de tanta luta, mas eu te digo, é o inimigo querendo te parar. Glória a Deus, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, ele fala que ele tinha um espinho na carne, um enviado de Satanás para atormentar a vida dele. Nós temos enviados de Satanás para atormentar as nossas vidas, para nos fazer parar. Verdade, Pai. Mas eu te digo assim, meu irmão, enquanto mais o inimigo tentar te fazer Em parar, nome de Jesus. prega mais. Glória a Deus. Anuncia mais, evangeliza mais, anuncia. Se o teu pastor não está te dando a oportunidade de tu pregar em cima do púlpito, vai pregar na rua. Nós olhamos muitas vezes as pessoas colocarem no Facebook, colocarem no Instagram, agendas abertas. Tem agenda aberta para pregar na frente das escolas. Glória a Deus, Senhor. Tem agenda aberta para te pregar lá na boca de fumo. É verdade. E quem é que tem ido pregar lá? São poucos que se aventuram. Senhor. É verdade. São poucos que saem do conforto da sua casa É. para ir pregar para aquele que não quer te ouvir. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. São poucos. São poucos que saem da sua casa para ir numa UPA, para ir na frente de um hospital. Glória a Deus, Senhor. Porque as pessoas que estão lá não estão porque querem, É. estão porque necessitam. E quantos de nós tiram 10, 15 minutos do seu dia para ir lá e dizer: Jesus tem solução para o teu problema, Jesus tem solução para a tua vida. É muito fácil eu viver o Evangelho de simplesmente vir na igreja, eu venho quando eu quero, se eu não quero eu não vou, não dou satisfação para o pastor, porque o pastor não manda na minha vida, mas não sabe o preço que o pastor está pagando para te estar Glória a aqui. Deus, é Não sabe o verdade. preço que o pastor paga para essa porta permanecer aberta. Deus, ó Pai, em nome de Jesus. O preço que nós pagamos para que a tua alma possa alcançar a salvação. Glória a Deus, Senhor. Esse é preço. Oh, Jesus, é verdade. Mas isso nos faz feliz. Porque cada vez que tu vê uma vitória de alguém que está contigo, tu diz: valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena insistir, valeu a pena persistir, valeu a pena pregar. Em nome
Valeu a pena te pegar pela mão quando tu estavas caído e dizer: Jesus está contigo. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Quão formosos são os pés daqueles que levam o Evangelho. Amém, Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que se dispõem a sair da sua casa para levar a palavra de Deus. Quando Filipe foi enviado, eu creio que aqueles carros não pararam para ele quando ele vinha vindo na estrada, porque vinha em uma comitiva. Eu creio que Filipe deve ter ido correndo do lado do carro. Eles não pararam para ouvir Filipe, mas ele não desistiu, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. Glória a Deus, Senhor. E será que nós temos cumprido a nossa missão? Será que nós temos feito aquilo que Jesus mandou? Ou será que nós temos desistido? Eu não vou mais pregar para o irmão. O irmão não quer nem me ouvir. Glória a Deus, Senhor. Eu nunca quis ouvir a palavra. Glória a Deus, Pai. Minha esposa muitas vezes me convidava para ir nas igrejas. Eu ia de arrogância para dizer para ela: eu sou de religião, eu vou na tua igreja e não vai acontecer nada comigo. Aleluia. Oh, Deus, Pai. Por quantas vezes ela pregou? Mas cada vez que eu ia, mesmo muitas vezes zombando, muitas vezes blasfemando, Glória a Deus. eu ia, Em nome de Jesus. até o dia que Jesus Oh, Deus, Pai. colocou um enviado dele. Eu havia trabalhado o dia inteiro no sítio onde nós morávamos na época. Com a mesma roupa que eu trabalhei no sítio, eu fui no culto à noite. Com a mesma roupa, com a mesma bota, tudo eu fui no culto à noite. E naquela noite, tinha um Filipe na porta. Glória a Deus, Senhor. Aquele Filipe veio e me abraçou. Aquele anjo de Deus veio e me abraçou. Oh, glória a Deus, Pai. E naquele momento, Em nome de Jesus. tudo aquilo que era barreira, todo aquele gelo que estava dentro de mim foi quebrado. Porque um anjo do Senhor estava lá naquele momento. Glória a Deus. Aquele anjo veio e me abraçou, e naquele momento houve salvação na minha vida. Aleluia. Assim como eu creio que todos nós tivemos um momento, mas Deus nunca desistiu de nós. Oh, Pai. Aleluia. Deus nunca nos deixou desamparados. Deus sempre enviou pessoas até a nossa vida. E porque nós não podemos ser essas pessoas Glória a Deus. para levar a salvação? É. Nós estamos vivendo tempos onde nós nos preocupamos somente com os nossos problemas. Mas a palavra de Deus nos diz: entrega teus caminhos a Deus, confia nele, e no mais tudo ele fará. Aleluia. Eu sei que todas as lutas, todas as perseguições que eu tenho, é Deus que vai cuidar, não sou eu. Amém. É verdade. Eu só entrego nas mãos dele e deixo ele. E eu faço aquilo que ele me manda. É pregar, é orar. Os irmãos sabem, eu não tenho dia, não tenho hora. Precisou de mim, eu estou lá. Glória a Deus, Senhor. Precisar conversar, eu estou à disposição. Se precisar ir orar na tua casa, eu vou. Por quê? Porque eu sei de onde Jesus me tirou. E cada um que está aqui sabe de onde Jesus tirou. Cada um que está aqui sabe o que Jesus fez na tua vida. E sabe o que ainda tem por fazer. Amém. É verdade, Senhor. Confiança, obediência. Obediência gera bênção. Eu sei que quanto mais eu obedecer, mais eu fizer, mais Deus vai me abençoar. Glória a Deus, ó Pai. Eu não estou preocupado com recompensas. Glória a Deus, Senhor. Eu me preocupo com a alma de cada um que está aqui. Aleluia. Eu me preocupo com a salvação de cada um que está aqui. Porque eu sei que se eu me preocupar com a salvação de vocês, da minha quem cuida é Jesus, da minha quem cuida é Ele, da minha quem cuida é aquele que foi crucificado e morto por mim. Amém. Amém. Glória a Deus. É tudo dele, por ele e para ele. Amém. São todas as coisas. Glória a Deus, Senhor. Porque dele, por ele Para e para Deus, ele. todas as coisas. Glória a Deus, ó Pai. Meu troféu, minha recompensa não está aqui. Minha recompensa está lá. Oh, glória a Deus. Não importa quantas vezes tu foi machucado. Jesus tem a cura. Glória a Deus, Jesus Pai. tem a mudança necessária sobre a tua vida. É Ele que vai te dar autoridade. Não pensa que nós estamos aqui. Pastor Alessandro prega bem. Não, eu não prego bem, meu irmão. Glória a Deus, Senhor. Eu só faço aquilo que Jesus bota no meu coração. Glória a Deus. A minha esposa sabe por quantas lutas eu passei para estar aqui. Só ela sabe. Por quantas vezes eu achei que não era para mim
não tinha capacidade. Oh, Deus Pai. Mas eu entendi Em nome do Senhor. que Deus não escolhe os capacitados. É verdade. Mas Deus capacita os seus escolhidos. Se tu não sabe fazer hoje, busca em Deus. Se tu não sabe pregar, busca nele. Se tu não sabe cantar, busca nele, porque é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te preparar. Em nome de Jesus. Se alguém disse para ti que tu não é nada, que tu não é ninguém, muitas vezes disseram isso para mim. Glória a Deus, Pai. Por muitas vezes disseram para mim, tu tens certeza do teu chamado? Glória a Deus. Já me perguntaram se eu tinha certeza do meu chamado. Eu disse, eu não tenho, mas quem tem é Ele. Porque foi Amém. Ele que me chamou, Aleluia. foi Ele que me escolheu. E se eu estou aqui até hoje, foi porque Ele tem um propósito nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Ele tem um propósito na minha e na tua Glória vida. a Deus, Pai. Na minha vida de cuidar de cada um. É. E na vida de vocês de aprender um pouco que eu possa Amém, passar por Senhor. vocês. Em nome de Jesus. É verdade, Senhor. Porque caso contrário, como ouvirão se não tem quem pregue? É, aleluia. E os irmãos sabem. Se eu tiver que pregar, Em nome de Jesus, Senhor. eu não vou simplesmente massagear. Glória a Porque a palavra de Deus nos fala, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. É verdade. São poucas pessoas hoje que querem pregar a verdade. Verdade, Senhor. São poucas pessoas que querem pregar a salvação, a mudança, transformação. Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Todo aquele que crê e Salvação. for batizado será salvo. É. Mas tem que crer, Aleluia. tem que acreditar. Certa vez nós vínhamos vindo de uma reunião de pastores lá no litoral. E na estrada Deus me deu uma palavra. Deus me deu um discernimento onde Ele nos fala. Que não somos nós que escolhemos a Cristo. Foi Ele que nos escolheu e nos designou para que nós vá e dê fruto. E o Senhor ministrou no meu coração dar fruto. Onde é que nasce o fruto? Glória a Deus. Na beira dos ramos. Em nome de Jesus. Na beira dos ramos de qualquer árvore. Os frutos nascem na beira do ramo. E a palavra de Deus nos diz que nós somos ramos ligados à videira. A videira verdadeira que é Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus também nos diz que os ramos que não dão bons frutos são cortados e lançados ao fogo. Glória a Deus, ó Pai. E eu parei para pensar e eu comecei a ver o Senhor. Eu mesmo fazendo a tua vontade. Se os frutos que eu der não forem bons, eu posso perder minha salvação. Glória a Deus, Senhor. Em Porque a nome palavra de Deus nos diz que o ramo que não dá bons frutos é cortado e lançado no de fogo. Jesus. Glória a Deus. E o que é o fogo? Sabemos que é. A palavra de Deus nos diz Poderoso. que aqueles que não serão salvos serão lançados no mar de fogo e enxofre. Vocês já pensaram que se nós não fizermos a obra de Deus, nós podemos perder nossa própria salvação? Não fizermos com excelência, fizermos com amor. Não importa se tu der 10, 100, 1000 frutos, não importa. Se tu der um fruto e esse fruto permanecer, já está valendo para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se tu der um fruto e tu fizer esse fruto permanecer, tu está fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Tu está fazendo com excelência porque tu cultivou, tu guardou, tu cuidou daquele fruto. É. Nós vemos muitas pessoas dizer que eu ganhei 100 almas para Jesus. Mas essas almas permaneceram? É verdade. Essas almas continuam no caminho? Glória a Deus, Senhor. É verdade. Não fostes vós que escolhestes a mim. É. Fui eu que vos Amém, escolhi amém. para que vades e deis fruto Glória a e que o Deus, vosso Pai. fruto Em nome permaneça. de Jesus. O fruto tem que permanecer. O fruto tem que permanecer ligado no ramo. Tem que ficar ligado no ramo e o ramo na videira. Aleluia. Porque Jesus é a videira Glória verdadeira. a Deus, Pai. Isso é verdade. Vai, prega, insiste, persiste, traz o fruto, cuida. É, glória a Deus. Isso é pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Buscar as almas perdidas que estão lá fora, trazer para dentro da igreja, cultivar, guardar, fazer com que cada um permaneça. Porque é só assim, pregando, insistindo, apresentando aquele que nos salvou para cada um deles, Glória a Deus, Senhor. para cada uma dessas pessoas, fazendo elas entender que é só estando ligado a Deus, Glória a Deus.
Ide, pregai. Quão formosos são os pés. Quantos de nós conhecemos pessoas que foram machucadas? Frutos que não foram cuidados. E é nossa obrigação cuidar. É nossa obrigação ensinar. Como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Irmão, tu não precisa estar dentro da igreja para anunciar o Evangelho. Tu não precisa estar atrás de um púlpito segurando o microfone, não. Ouve a voz do Senhor. Se tu não está ouvindo, pede para o Senhor: Senhor, tira os tampões dos meus ouvidos. Tira os tampões dos meus ouvidos e me faça ouvir a tua voz, para que eu possa entender o teu propósito, o teu projeto na minha vida. Ai, pastor, mas é longe. Prega para o teu vizinho. Prega para os teus pais, muitas vezes. Meus pais moram aqui do lado, eles não conhecem o Evangelho. E todas as vezes que eu vou ali, eu falo uma palavra para eles, faço uma oração para eles. Mesmo eu sabendo que eles não aceitam. Mas na hora certa essa semente vai frutificar. Na hora certa essa semente vai brotar. Porque aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, com certeza voltará trazendo consigo os seus preciosos feitos. Se tu está pregando e não está tendo resultado, somente continua, somente persiste, insiste, porque Deus no momento certo Ele vai dar o crescimento. É na hora dele, no tempo dele, não no nosso. Só prega, continua. Vai até aqueles que não têm oportunidade. Faz a vontade. Prega para aqueles que não querem te ouvir. Porque é lá que Deus quer fazer a obra através da tua vida. Somente faça a vontade. Lança a semente. Não importa se a tua semente hoje, tu diz assim: pastor, mas eu estou semeando, minha semente está caindo em terra infértil. Meu irmão, como o pastor sabe, tem muitas sementes que só brotam depois que os pássaros comem ela e depositam elas em outro lugar. A palavra de Deus nos diz que as sementes que caíram na beira da estrada e as aves comeram, se nós trouxermos para a nossa realidade, aquele pássaro vai comer a semente. Quem sabe lá na frente Ele vai depositar ela e ela vai brotar lá na frente. Lança a semente hoje. Se ela não caiu na terra fértil agora, ela pode cair através até de um pássaro que comeu ela. Vem, te coloca de pé nessa noite.